Boa tarde, bem-vindos ao podcast E o que ficou de mim? Eu sou Raquel Lacerenza e hoje a minha convidada é Fátima Ramos e nós vamos conversar sobre um tema bem difícil que está acontecendo cada vez mais, Com certeza. que são as separações. Vamos falar das mazelas da separação com a Fátima e esperamos com isso levar até vocês alcançar o coração de alguém que esteja precisando ouvir da nossa história. Sim. Porque nós somos contadoras de história, somos pessoas comuns falando para pessoas comuns. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast O que ficou de mim. E para isso, nós convidamos vocês a tomar um café com a gente. Um tintim. Tchim-tchim. Muito bom. E boa vai ser a nossa conversa e o nosso bate-papo junto com vocês. Fátima, seja muito bem-vinda, Obrigada. muito obrigada por estar aqui e Obrigado pelo convite. eu que E agradeço. eu espero estar edificando várias pessoas, né, com essa nossa conversa, que é sempre importante, né? Você tá passando aquilo que você passou e deu certo, né? Então, vai ser uma bênção, Muito bom. né? Eu agradeço demais a Fátima, porque esse é um assunto que foi bastante procurado. É, né? Iremos trazer outros também, né, relacionados, mas este é um assunto que foi muito procurado. E eu acredito que é um assunto que precisa ser discutido, colocado na mesa. Sim, É isso. Fátima, me verdade. fala, Vamos lá. quem foi a Fátima? Então, a Fátima, eu me casei com 20 anos, né? Tive com o primeiro namorado, né? Aquela alegria toda. Tive os 2 filhos, que são uma bênção, né? E aí fiquei. Eu dava aula na época, né? Dava aula, fiz faculdade. E era assim: era casa, filho, escola, aquela vida, Aquela né? vida louca nossa, É, né? é. Você também, né? Também. Então. E com 11 anos de casada, eu tive um problema de câncer de Certo. mama, as crianças pequenas. Nossa, aí foi assim uma luta, né? Porque eu tive o meu ex-marido na época, que foi assim tudo para mim, tudo. O meu pai e a minha mãe. Muito importante essa rede Os, de apoio, né? sim, sim, os 3 e mais ninguém. Os 3 que nossa, meu marido até no colo me levava, era assim, foi um apoio tremendo, né? Certo. Porque assim, muitas mulheres, quando fala, dá o diagnóstico, tá com câncer, tem marido que separa, Exatamente. né? É. A gente Até na acompanha mídia, né? várias, na mídia, inclusive, Isso, não, isso eu fui assim muito abençoada, porque, nossa, eu tive todo o apoio, né? E aí minha luta começou. Foi químio, foi rádio, né? E nessa época foi uma época que eu conheci Jesus, que Jesus entrou na minha vida assim, né? que coisa E bonita você foi, falar isso. foi. Geralmente a gente não fala muito, né? É, De ter conhecido Jesus. E eu também tive uma grande oportunidade de conhecer Jesus na minha vida. e eu acho que a gente tem que ressaltar isso porque foi tudo para mim, sabe? Parece que assim o seu fardo fica mais leve. Parece não. Ele fica. 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 Quando você coloca, sabe, você conhece realmente, você deposita tudo aquilo nele, fica mais fácil, fica Fica mais mais leve, fácil. né? A fé, né? Você É. caminhar com Deus não quer dizer que você não vai passar por Não, sofrimentos, vai. mas Ele está ao teu lado o tempo todo Sim, e o sim, fardo fica mais leve. sim. Parece que as coisas, sabe, eram bem mais fáceis, tudo que eu atravessei assim, mesmo com as crianças, sabe? Eu tinha uma amiga, quando eu fiz magistério, eu lembro bem disso. Eu falava assim: Nossa, Arilda, se eu tiver um filho, eu quero que você dê aula para ele. É. E você vê como tudo sabe, é preparado. E chegou, na primeira reunião, ele no prezinho, eu não tinha como ir.
Eu não tinha, eu tinha chegado do hospital, tudo. E na época meu marido foi e falou para mim assim, a professora dele chama Arilda. Eu falei, o quê? Que é um nome diferente, né? Olha isso. Falei, o quê, Arilda? Então até nisso o Senhor tratou, sabe? É. Tratou. E você vê, eu ia na toda sexta-feira eu ia no hospital Sei. para fazer a reconstrução da mama, Tá. porque você tinha que esperar 2 anos para fazer. Aí O seu câncer foi agressivo. foi agressivo, tirou a mama, porque antigamente, Totalmente. antigamente eu acho que você vê, eu acredito assim que eles tiravam antigamente, né? Hoje já faz quadrante, já eu acho que e aí eu ia toda sexta-feira, eu lembro que eu ia, e quando foi feita a reconstrução, eh, ficou perfeita, sabe? Perfeita, simetricamente, ficou bem. E virou festa de novo. Virou festa de Porque novo, assim, né? a gente, é o que eu te falei, É. é um deserto e você tem que atravessar, E como que é né? esse deserto, Fátima? Fala É pra gente triste, do né? É deserto. triste, é engraçado, né? Quando eu tive que o médico falou, olha, você está com carocinho, mas a sua biópsia vai ser por congelamento. Então, eu posso tirar o carocinho, quanto eu posso tirar a mama. Mas, sei lá, eu achava que não, sei lá, na hora nem. Só que quando eu voltei da cirurgia, eu lembro que tinha uma senhora limpando o chão assim, que eu abri o olho e vi esparadrapo, que eu coloquei a mão e não vi nada. Eu falei para a senhora, que era a única pessoa que estava ali ao meu redor. Eu falei, nossa, tirou a mama? Aí a mulher, você vê como que as pessoas não têm sensibilidade, né? A mulher fez assim, ah, não sei de nada, pergunta para o médico. Sabe, tipo assim, como se fosse, né? Uma coisa muito banal, né? Uma coisa. Então, mas foi, sabe? Foi e aquilo ali superou, passou. E foi assim, né, aí nesse inteirinho nós mudamos de cidade, fomos para o interior, mudamos de cidade para a filha fazer faculdade, tudo. Quantos filhos, Fátima? Casal, o Um Pedro, tem a casal, Carolina, tá? né? Linda, e o Pedro, Tá. Quantos anos maravilhoso. eles A têm? Carol, 43 e o Pedro, 38. Tá. E de casada, quantos anos você ficou? 23. 23 anos de casamento. 23, Uhum. 23. Tá. E nessa época que nós mudamos para o interior, a Carol foi fazer faculdade, né? E, e aí foi aonde aconteceu a separação. Certo. Nós ficamos 23 anos casados, e aí houve a separação. As crianças voltaram para São Paulo, Pedro para Uhum. fazer faculdade, ela para trabalhar, e quiseram voltar, e foi a síndrome do ninho vazio. E Fátima, me falou uma coisa. Você disse que aconteceu a separação. Você vinha sentindo sinais disso? É, porque ele te deu todo o apoio durante Naquela época, aquela época, né? é. De lá para cá, você foi sentindo sinais de esfriamento na relação, no carinho? O que que aconteceu? Então, Raquel, porque é assim, a gente vai passando. Eu acredito muito nisso, que eu não era a mesma quando eu me casei, tá? A gente vai mudando. Mudamos. E eu acredito assim que o casal ele tem que estar em sintonia para essa mudança, Exatamente. sabe? A gente tem que estar andando porque e se apaixonando a todos os dias, porque é outra pessoa. É isso A mesmo. gente vai mudando, E o sabe? amor, ele vai se transformando, né? Ele É, passa por fases, é. né? E assim, Amadurecimento, né? sim, sim. Nós estávamos no interior, Certo, só que aí a Carol quis ir trabalhar e o Pedro fazer faculdade. certo, E mudaram para São Paulo. certo. E nessa mudança que aconteceu assim, assim aquela discórdia, porque o pai não queria. O pai queria ficar no interior. Certo. E eles, enfim, mudaram. E nessa fase eu fiquei muito dividida, né? Porque eles foram
para morar com os meus pais, né? E ficava muito longe da onde eles trabalhavam. E eu ia para dar todo o apoio para os meus pais, e a gente ficava, e ele não ia. Ele não concordou com a ida dos filhos para São Paulo, né? E começou a haver, assim, um esfriamento, Certo. Que é até realmente, normal, né, Fátima? porque ele não queria e eu não ia deixar os meus pais com toda a carga que, na verdade, era minha. Certo, Aí houve a separação, certo. né? Vocês optaram, Houve a chegaram num separação, consenso. porque a gente estava realmente nessa síndrome do ninho vazio. Estava, acho que muito grande para nós dois, porque na Puxa verdade a vida. gente nunca ficou nós dois sozinhos. E quando os filhos vão, fica realmente um espaço muito grande, Sim, né? sim, é verdade. E aí foi mesmo aquela separação e foi assim realmente um choque para todos, porque a gente na verdade era um casal assim que eh, tudo era na nossa casa, tudo, todas as festas, centrava tudo ali, né? E aí foi assim tudo muito rápido, né? Mas aconteceu. Certo. E não vou te falar que foi fácil, porque não é, né? Entra assim você entra a dor, entra o choro, entra a revolta, A revolta, o ranço, o ranço. entra aquela assim, o arrependimento de você ter depositado tantas coisas na mão de uma pessoa e vazar, Tá. sabe? É um conjunto de, nossa, é um turbilhão, Um turbilhão né? para uma mulher, né? E Nossa, também para o homem, eu pro acredito. homem, É tanto para o acredito. homem quanto para a mulher, gente. Sim, Essas mudanças que acontecem, né? Dessa forma. porque eu penso assim, você não deixa de amar uma pessoa de um dia para o outro. Não. Daí vai ficando, né? No meu caso mesmo, a gente se separou, mas a gente se via direto, sabe? Se via direto, direto. A gente tinha muito contato, né? E aí depois, o que que eu fiz? Eu aluguei um apartamento na rua da faculdade do Pedro, Tá. que era o trabalho da Carol e a faculdade do Pedro, na Vila Mariana, e fiquei com a casa no interior, né? Em Araras, fiquei com a casa e eu ficava, abastecia eles ali e Araras. Por quê? Porque Certo. na partilha, o que que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim: Olha, a gente tinha construído um prédio, só que o esqueleto. E ele falou: Fica com o prédio, dá, vende, faz o que você quiser. Falou para mim. Tá. Aí eu falei: Ah, tá bom, tudo bem. Tipo, subestimando a minha inteligência. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não, sabe, eu não fazia questão de dar, eu tomar a última decisão, eu falar. Não, a gente, né, concordava com as coisas, só que assim, você sabe o que você está fazendo, né? E assim, quando a pessoa mexe com a sua autoestima, você fala, pera um pouquinho, não é bem por aí, entendeu? Uhum. Eu falei, tudo bem. Então, o que que eu fiz? Eu morava num condomínio, eu aluguei a minha casa do condomínio, peguei as minhas coisas, que eram 4 dormitórios, eu tinha muita coisa, eu catei tudo, centrei tudo em uma sala desse prédio, lá em cima, tá? Arrumei uma sala, tipo um loft eu fiz para mim, não coloquei nem piso. Coloquei o cimento, claro, Uhum. pintei tudo, enchi de tapetes e eu pintava muito. Quadros assim, eu tinha muitos, porque eu sempre gostei de pintar a Tá. tela, né? E coloquei nas paredes, fiz um loft para mim, assim, uma graça, Deve ter e fui ficado morar. maravilhoso, né? Ficou, parecia uma casa árabe, bem, Uhum. sabe? Fui morar ali. Eu fiz o prédio na frente todinho, aluguei o salão de baixo. Com o dinheiro que eu consegui alugar, eu consegui reformar o outro. Aluguei o outro, consegui reformar as salas e fui. As 4 salas.
Chegou uma época que eu estava morando em 200 metros quadrados, eu tinha até ateliê nesse lugar. Era uma delícia, uma Que coisa delícia. Mas maravilhosa. eu consegui. Tanto é que um dia ele foi com a minha filha, encostou o carro e ele falou: Nossa, eu não sei como a sua mãe conseguiu terminar isso aqui. Ele admirou, né? Admirou. E ela virou e falou: É porque minha mãe põe Deus à frente de tudo. Entendeu? É aquilo que eu te falei, o fardo da gente vai ficando mais leve. Entendeu? A gente vai tomando Não é que coragem. você, ela é poderosa. Não, não. Quem somos nós? Não, quem somos nós? Entendeu? Só que você tem que ser humilde e falar e reconhecer, entendeu? Que você colocando, as coisas vão fluindo, né? E foi o que aconteceu, né? Eu consegui fazer esse prédio, os meninos, o Pedro casou, a Carol casou, Olha que beleza. e eu voltei de novo sozinha lá em A Araras, ficar e sozinha. sozinha. Mas aí continuei fazendo as minhas coisas, tudo. E aí o recomeço, foi aí que começou assim, o recomeço da separação, porque você começa a ver as coisas que você tanto lutou por aquilo, está dando certo, né? E aí, e engraçado que você começa, eu acho assim, o nosso corpo é o primeiro território que começa a ver uma mudança. Certo. Por que que eu te falo isso? Porque você começa a olhar mais para você, né? Você tá numa fase assim tranquila da sua vida. Seus filhos estão já Casados, têm a vida encaminhados com deles, a vida deles. têm a vida deles. Você já está estabilizada porque todo aquele tropé já Para trás. ficou, Uhum. né? Porque ninguém mora no deserto, aquele deserto lá não. Você falou uma coisa que eu gostei muito. O Ah, deserto é um lugar que você passa por passa, ele. é passagem. É passagem. Você É. não pode nunca permanecer nele. Não, É não, isso mesmo. não, não, nem dá, né? Nem Nem dá. Não pode. podemos. Não. E aí, o que que aconteceu? Você começa a observar coisas que, quando você é casada, aquilo passa desapercebido, Uhum. né? Então você começa a se observar mais, você começa. Porque assim, eu sou uma pessoa simples, mas tipo assim, salto, eu não usava muito. É, comecei a ter amizades, amigas assim maravilhosas que tinha algumas, por exemplo, em viagens a gente ia junto, bailes, comecei a ver um outro lado que eu não fazia Que você isso. não tinha Não, tido. não tinha tido. Antes de casar, porque eu Uhum. casei muito nova, Muito foi o nova. primeiro namorado, eu nunca, sabe, vivi assim de ir num baile, de paquerar, sabe? E aquilo Então ali tudo começou tua carreira solo. total, Tá. uma Uhum. delícia, porque tudo ali era novo. Eu não era uma novinha, tipo, com 44 anos, estava, não estava, né, totalmente inteira, Tá. com a cabeça ótima, entendeu? Não caindo na conversinha de ninguém, porque isso daí acontece muito quando a mulher se separa. Eu ia te perguntar isso. É, Acontece, Fátima? muito. De pessoas que você nem imaginava que ia te dar cantada e te dá. E são oportunistas. Oportunistas, porque fala, ela está frágil, né? Então entra com. Isso seria muito interessante A gente reforçar, né? reforçar, entendeu? Mas assim, eu sempre fui muito cabeça, eu sempre fui muito, sabe, Uhum. ligada nessas Pé coisas, no chão. muito. Então, mas assim, foi uma época, tudo aquilo que eu não vivi, né? Quando você, tipo, é novinha, Tem os filhos pequenos e tudo e até mais. antes mesmo, né, de Uhum. você ter casado. Não vivi mesmo, foi uma coisa assim, mas também por opção, não que, né, eu me arrependa, não, porque o que eu vivi nessa separação, quando eu já estava estabilizada, mesmo assim em viagens, né, que nem eu sempre comento, eu falo assim, nossa, quando eu me separei, uma coisa que eu falava assim, nossa, e agora? Porque eu viajava muito com meu ex, a gente viajava muito, sabe?
eu falava assim, nossa, e agora, né? Eu não vou viajar, como que eu faço? Não, já a primeira foi para a Argentina. Já chutou João Balde alto, e né? fui eu com a Carol. Nossa, foi assim uma viagem Olha maravilhosa. só. Foi, nossa, foi assim maravilhosa. Depois, passou acho que uns 2 anos, eu falei, Carol, vamos para a Europa? Ficamos 15 dias. Europa, Fátima. Foi para Paris, Você conhecemos visitou Paris, Portugal, então? lógico, Ah, meu claro, Deus, que maravilha. e para Espanha, com a Carol, que é a minha companheira de viagem, Tá. sabe? Toda vez que tem alguma coisa, Ela tá dentro. nossa, é nela que eu, porque a gente, assim, só o olhar a gente já se Bem identifica ligadas. muito, né? E fui com uma amiga também muito querida, né? Evelina, foi com a gente também. E aí, e há pouco tempo fui, mas eu falei, agora eu vou sozinha. Um desafio, né? Vou sozinha. Fiquei 2 meses na Espanha. Foi Olha, uma, assim, uma aventura viu as maravilhosa. touradas na E muito Espanha. mais. E aí fui para Portugal também, mas assim, foi assim uma experiência ótima, Fantástico. Eu né? amo, amo E viagens assim. assim, e me virei, e aí você fala, tem luz lá no fundo do túnel. Tem luz no fundo. Tem. Ô, Fátima, vou Sabe? fazer uma pergunta para você. Ah, O que você acha daquelas mulheres? Porque você deu um- uma um volta, tibum, um tibum, você deu um tibum, foi. né? Sofreu, chorou, Muito, doeu muito, é um luto, sim. é o ninho vazio, são os filhos, as Foi. famílias que os filhos estão trazendo. Isso é uma coisa também, né? Os Foi filhos trazem muito família para você e você choro, tá foi sozinha. muito choro Muito choro escondido. escondido, não é? Foi. Então, o que que você, depois de tudo isso que você passou, né? O que que você diz para aquelas mulheres que guardam muita mágoa, que ficam no deserto, elas permanecem ali com aquele rancor, com aquela mágoa de não aceitar mais Triste, né? para o resto da vida? Então, é não se permitir, né, que algo ruim que aconteça na sua vida, você levar aquilo para frente, porque você vai ficar sempre carrancuda, É, com mau humor, triste, sabe? Trazendo até uma doença, porque você sabe que um é, câncer, ele vem de uma tristeza profunda, ele, não é? E e a pessoa lá, todo feliz, ninguém merece é, isso. Eu penso assim, não me ama, quem não me ama não me merece. Entendeu? Eu penso assim. tá certo. Eu também Então, penso não sei assim. se é uma parte fria minha. Não, você não quer? Então, não merece mais, sabe? Não, Não vamos discutir, vamos ser não. felizes, né? Porque é um caso assim, olha, você não tem que se espremer para entrar na vida de ninguém. Exatamente. O que é isso? Não. Você vai se espremer para viver na vida de uma pessoa, fica te esnobando. Não, nossa, gente, isso não é. Porque tanta gente gosta de você. É. Quem é aquela pessoa que não quer? Ué, se você não quer, tem quem quer. Verdade. Eu E penso eu também assim. sou testemunha disso, Então, porque também tive separações na minha vida e hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado. nunca podemos perder a Maravilhosa, gente. esperança. Eu falo mesmo Então, porque é um companheiro maravilhoso que está comigo, que me eleva, me põe lá em cima e me dá força em tudo. Então, eu digo, né? A gente passa sim o sofrimento, mas Deus ele traz para nós a gente que mantém a fé nele, no caminho sim, com ele, sim, ele vem, ele dá para nós o consolo, né? sim, Ele claro. traz a bonança, ele traz alegria, ele traz esperança. É ele quem mantém o nosso coração aquecido e faz com que coisas boas possam acontecer para nós. É a fé. É a fé. E às vezes aquela pessoa eu quero ser feliz, né? É, Eu quero ser feliz e escolhe sair da família que ele está, que a família é tudo pra é gente. tudo. Gente, eu vejo meus filhos, eu falo, gente, é um pedaço de mim fora do meu corpo, entendeu?
É tudo para mim. O que eu puder fazer, ajudar. Os meus netos, então, nem se fale. Nossa, é a coisa mais Nossos linda que netos tem. é Entendeu? um caso Mas tem assim, a uma gente tem que fazer uma pessoa. entrevista só com os netos. Nossa, tem, é. E trazê-los, né, também, para ver a Trazê-los para. beleza. É maravilhoso, gente. Hoje é aniversário da Luísa. Ah, dá uns Coisa parabéns. maravilhosa, linda, Maravilhoso. maravilhosa. É. Então, aí eu te falo, uma pessoa que está no meio da família que ele construiu, tá? Olha que coisa maravilhosa. É. Lutou tanto para ter aquilo. Aí para e fala: Não, eu quero ser feliz. Ué, mas você vai ser feliz fora disso tudo? Uhum. Então você vai esperar o quê de uma pessoa dessa? Vai ser feliz. É. Você entende? Eu penso assim. Uma mulher, ela não tem que se abaixar, ficar triste por um homem que pensa assim. De jeito nenhum. A gente é tão capaz. É. Nossa, eu falo mesmo, para mim não existe o não. Para mim sempre tem um jeito, só para a morte que não tem. Pra Mas morte não para tem jeito. tudo você tem que dar um jeitinho, você consegue, sabe? Tem. Então por isso que eu falo, a mulher não tem que se diminuir para entrar na vida de um homem. Exato. Não, isso aí é fora, né? Outra coisa, essa que você me perguntou, né? Essa mulher está separada e o que eu diria para essa mulher? E assim, não ir na conversa de muitos malandros que tem por aí. É, gente, Não ir. ligada, hein? Hoje em Ligada aí. dia é diferente, né, da É. época que a gente, eu, por exemplo, há 20 anos atrás que eu me separei, né? Parece que a internet era diferente. Hoje está muito. Não, hoje Hoje acelerou. não dá para confiar, né? Não dá. E Antigamente, você conseguia manter, assim, um relacionamento, né? sim, eu Por conheci o Júlio num site. Então, Olha que de benção. encontros, né? Ó, Você conseguia. estamos 11 anos juntos, Verdade. entendeu? Hoje você não sabe quem tá, aquela Então, foto que está então, ali de alguém conversando com você, É. quem é? Então, para as mulheres maduras, vou reforçar uma coisa que nós isso, conversamos. Mulheres maduras que estão se separando, tomem cuidado. sim. Porque vocês vão receber cantadas, vocês vão receber, assim, elogios, vocês irão receber. Dá licença, Pode Raquel, falar. e de tanto o homem fazendo isso com mulher, quanto mulher para Também para homem, também. eu creio que os meninos também vão estar ouvindo a gente. Isso, E é um alerta, exatamente. porque É um ainda alerta. tem homem que cai em lábio de mulheres. Cai, gente. Entendeu? É verdade. Você tem Então toda a a gente razão. tem que estar alerta a tudo. Estejam alertas, ainda mais vocês mulheres que têm filhas ainda novas. Tomem cuidado com quem vocês colocam dentro de nossa, casa. verdade. Por favor, isso É verdade. eu peço, por favor. É um apelo. Não coloquem homens que vocês acabaram de conhecer, Nossa. pessoas que vocês não conhecem a família, não conhecem a história dele dentro da casa com teus filhos. Pelo amor. Não façam isso. Então, esse é um apelo que eu estou fazendo às mulheres, né, no caso. Bem E pensado. também para os homens, que são homens pais que criam seus filhos, né? Os pais solo, Tem que que também desconfiar. colocam pessoas Tem. dentro de casa sem conhecer. Então a gente está passando momentos assim muito difíceis Tem aí que na mídia, desconfiar. com crianças que são maltratadas, jovens, adolescentes. Então esse é um apelo que a gente faz e deixa Sim. aqui. Conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas não é um conselho, isso é realmente uma orientação, Nossa, né? verdade. De tudo que está acontecendo na mídia social. É isso É aí verdade, mesmo, né? bem pensado. É É muito isso bom, aí. muito bom Então, falar disso. Achei super importante falar disso, gente. Eu tenho uma vontade de falar disso. olha, tá vendo? A gente já mesclou tantas coisas. Tanta coisa aqui Um e viemos num assunto tão importante. Então, você vê, já foi o assunto da separação, do É, câncer. é. E é verdade, são coisas atuais que as pessoas têm que estar, né? Para você ter uma ideia, quando eu conheci o meu esposo, eu já tinha mais de 40. Qual a probabilidade de eu conhecer com mais de 40 uma pessoa que me tratasse tão bem e que ficasse comigo até hoje? Nós estamos aí há muitos anos juntos, né? Aí, É muito difícil. É. Então, relacionamentos que você conversa com a pessoa, você está aqui, a pessoa está lá no sul, a pessoa está lá no norte. Tomem cuidado. Não deem informações da sua casa, dos seus filhos, informações de quanto você ganha, informações do que você tem de patrimônio, porque o mundo está difícil e as pessoas estão, sim, o tempo todo
ainda aplicando muito golpe por aí. E as mulheres estão sendo as maiores vítimas, Sim, né? sim, O homem também é, mas as mulheres ainda é um número, um verdade. percentual bem grande aí. Verdade. Desculpa, Fátima, pode continuar. Não, era isso. É um alerta que é bom a gente estar sempre Sinalizando, né? sinalizando, claro. Sinalizando. Então, é isso que eu diria mesmo, Uhum. e para as mulheres, né, que estão se separando. E também colocar as suas decisões, não, sabe, tomar decisões assim, sabe, gente, eu sei que numa hora dessa, quando a gente tá assim, nossa, você fica, mas põe o seu joelho no chão, ora, pede para o Senhor a decisão, o que é melhor para a sua vida, porque às vezes a gente toma decisões que, né, que não era aquilo que tinha que tomar, né, e, As nossas escolhas podem trazer entendeu? graves consequências, né? Então É, tá sempre ligada, né? é isso. Isso que eu. E não se diminuir para ninguém, não, porque a É, gente é capaz, sim, é isso né? mesmo, somos mesmo. Assim, eu penso assim, né, Raquel? Nem tudo é beleza, tudo, porque ficou cicatrizes, né? Sim, Tipo uma separação, ela fica cicatriz, é, mas assim, são cicatrizes porque você tá vendo, né? Tipo, a gente um câncer, gente, não é assim, fica cicatriz. fica. Uma separação, fica cicatriz na É. sua alma, fica. Só que elas não desaparecem, só que elas não sangram mais. Não sangram mais, olha só. É, É isso mesmo. entendeu? Porque as pessoas falam, fala porque. Não, eu vivi tudo isso e falo assim com total segurança mesmo, né? A gente ficou cicatrizes, sim, né? Como ficou a minha integridade, ficou a minha dignidade. Não é porque eu perdi coisas que eu mudei quem eu sou. Sim. Não, Uhum. não. Ficou a minha fé muito mais Mais fortalecida. forte. É. Entendeu? E a cicatriz ficou sim, porque não desaparece. Só que ela não sangra mais. Não Então sangra. ficou Eu lá achei muito atrás. legal você falar isso, que não sangra Não mais. sangra porque não significa mais nada para É. mim, entendeu? Você Aquilo acredita que passou. esse não sangrar, ele é uma espécie de perdão? Que você Sim, acabou é, pode ser, né? se livrando daquilo? Porque é bom É se livrar, isso, né? A gente precisa também olhar para trás, rever sim, o que que eu preciso me livrar, porque eu tenho que ficar mais leve. A minha bagagem eu preciso tirar coisas da olha que minha legal. mochila, né? É, Pedras, as pedras, que pedras que estão ainda na minha mochila, não é é, mais minha. Então, é verdade. talvez eu penso assim que essa começar um perdão, né? Ninguém perdoa da noite pro dia. Lógico que quem disser que perdoa, eu te perdoo, né? Que são as Que são cicatrizes. as cicatrizes, elas param de sangrar. É, Então eu ela tá acredito, ali. ela tá ali, Aconteceu, ela vai ficar aconteceu. ali a É, cicatriz, mas ela não sangra mais, não, né? não mesmo. E ela te abre para o mundo, para o horizonte, para novas perspectivas, novas possibilidades, como aconteceu com você, Sim, de você procurar uma vida melhor, de você viajar, de sim. você se levantar e seguir a vida. Acredito É. que seja isso. Levante, como você disse, não se rebaixe, não se Não, coloque não, sempre tem um amanhã, abaixo de né? ninguém, tem um amanhã, É, e com Deus, tudo. tudo. A gente supera tudo. Você tem medo do amanhã. Você fala, ai meu Deus, será que amanhã eu vou conseguir? Vai, Vai. você vai conseguir. Tem que sempre ser positiva, Exato. entendeu? É isso Imagina, mesmo. não pode ficar, ai, não, não, não existe isso. Tem que ser uma mulher forte, corajosa. Tem, a gente consegue, Ô, entendeu? Fátima, eu vou perguntar uma coisa para você que está um pouco fora, tá? Se Nossa, você puder me responder. tá, Na separação, a gente também perde muitos amigos, né? muitos. Gente, É quando eu me verdade. separei, eu não sei dizer para vocês onde foram parar meus amigos. Porque E de família também. A família que você conviveu, parece que você virou uma pessoa, você é um risco. um risco. Você Você é virou um uma não, pessoa você é um risco para horrível. aquela pessoa, para o Exatamente. casal, É. tá? Não falam mais, ninguém mais pergunta de você. Não Você te morreu. convidam, Não te convida mais para nada. Você porque morreu. você tá livre, né? Porque você está livre. Mas você morreu. Olha que interessante. Aquilo que existia, aquela presença que você era, e mãe de filhos ainda, né?
acaba tudo. Você não existe mais. E te olham assim, tipo, com desconfiança. Com desconfiança, Sim, é. Eu senti muito isso, sim, Fátima. Não sim. sei se você sentiu. Eu senti bastante, viu, gente? Ó, É, se tem alguém aí me ouvindo, senti, fiquei muito triste, viu? Muito triste com isso. né? Eu acho assim, olha, é, eu penso assim, quer me convidar, convida. Não quer? É um favor, entendeu? Eu penso assim, É, tá desconfiado, o problema é seu. Eu sei dos meus ideais, da minha dignidade, eu sei quem eu sou, é entendeu? isso Então mesmo. eu nunca dei bola para esse tipo de coisa. Isso para mim, Então, sabe? eu dei uma importância um certo Não, tempo, depois também não, comecei a falar, puxa vida, mas minha vida tá tão boa imagina, ela é tão, a agora, pessoa tem é uma tão pessoa certinha, a maravilhosa. pessoa é tão certinha assim. É, Eu escolhi passar por tudo isso? Não. é isso E eu mesmo. passei com dignidade, É, entendeu? isso E não mesmo. aceito que ninguém venha falar. Sabe por quê, Raquel? Eu penso assim: quando eu fiz que eu comecei a fazer o prédio lá, vinha cantadinha, não sei o quê. Nunca dei confiança. Sabe por quê? Porque nunca eu tive uma pessoa que falou assim para mim: olha, aqui tá um tijolo para te ajudar, tá bom? É, Tá? isso mesmo. Olha, isso aqui, eu vou fazer isso está aqui para você. Não, é só para se aproveitar de você. É isso mesmo. Então, não confie nas pessoas, não confia. Mas é muito rude, você é muito radical. É a vida ensina a gente, você aprende na dor. Não vem falar para mim que, não, você aprende, hein? A dor, ela é uma coisa, Nossa, a dor, ela é assim, ela, na vida, é na dor que nós crescemos. Eu sim, penso isso. A sim, gente sim. evolui muito na dor. Evolui e você aprende. Aprende, Nossa, evolui e nos tornamos pessoas melhores, passando pela dor. É isso mesmo. então. Né? Que a dor traga aprendizado para nós, né? A gente também precisa estar aberto a isso, ao Então. aprendizado. E é isso, né? Mas, e vamos em frente. E vamos em Vamos em frente, e vamos frente. em frente. A gente passa por situações que você não quer, mas já que você. Eu falo assim, mas nossa, mas você tira carro com isenção? Tiro. Eu escolhi ter um câncer? É isso Aí, mesmo. eu não É pedi para ter. Então, você tem que explorar sim, sabe? Você tem que ir atrás daquilo que você busca, isso. não desanimar de nada, sabe? Ir atrás e não ter vergonha de nada. Isso Porque tudo mesmo. aquilo que você faz, sabe, tendo a sua razão, você tem que se definir assim, você tem que ir atrás daquilo que você busca, você vai e você consegue, entendeu? Eu sou muito para frente, para cima. É isso Não, mesmo. não vem com, sabe? Uhum. Porque se eu fosse para ficar me martirizando, nossa, no começo da separação, eu fui passar, não é só um fato que eu lembrei agora, Uhum. que eu chorei, fiquei muito triste. Eu fui passar no Sem Parar e eu, tonta, não sabia que o Sem Parar vinha na conta do marido. Eu achava que era um boleto que ia chegar, ah, Faz plim. ia chegar, né? Quando eu fui passar, bonita, e vai passar lá, não abre a cancela. Nossa, mas o que é, né? Não chegou o boleto, nada. Não não foi tirado. Quer dizer, a pessoa faz uma coisa para você, não te avisa, aí você fica triste, aí você ainda vai ficar triste por causa daquela pessoa que. Gente, É opa, verdade. vamos virar essa situação, entendeu? Falar em sem parar, cada vez que eu passo no pedágio, eu É, agradeço a Deus e ao Vicente, agradeço meu marido. ah Eu lá. falo, ai, Senhor, obrigada, a cancela não deu É, problema, ó, a tag lá tá ok e passou. por quê? Obrigada, Mas amor, por quê? obrigada, porque já aconteceu, deu a tag tá com algum problema, né? É. E eu passar e aquele negócio não abria. Uma E vez eu você ir passei embora, direto. eu também já. Já aconteceu Uh, isso? E uma vez também aconteceu, ó, até fugindo do assunto, mas é eu bom. estava vindo, acho que de Mogi, algum lugar assim, e eu vi um rapaz sem dinheiro, porque agora é tudo. Você tem que parar, né? É, E ele estava sem um tostão, num carro bom, porque hoje a gente tudo Pix, né, gente? Tudo é. é. E eu, como eu tinha passado por isso já, eu parei. Parei depois do que eu passei, encostei na frente dele, fui até o carro. Eu falei, você tá sem dinheiro? Ele falou, você acredita que eu tô caçando moeda aqui? Eu falei, toma aqui.
Olha, que paga, gracinha. porque a gente sabe como que é. Ai, E o meu marido Deus. brinca, ele fala assim: você passou no pedágio tal? Eu falei, passei, amor, já caiu o plim aí, né, no seu Olha aí, telefone. tá vendo? É bem isso. É, na dor a gente É, na dor a gente é bem isso. fixa. É. Agora uma coisa, né, que eu também queria te perguntar. O que na separação a gente falou das dores, falamos da mágoa, falamos, do rancor, né, Uhum. e o luto, né, e da raiva, né, Sim, da do raiva, ranço, né? do ranço, isso que É, isso faz muito mal para a saúde da sim, gente, é, que a gente precisa se livrar. sim, Gente, se livra disso, hein. Ser feliz, tá. é, E manter. Eu acho que o mais difícil é você confiar no amanhã uhum, e manter a tua fé, né? sim. Porque você, quando acontece isso com você, você fala: por que que aconteceu isso comigo? Ah, sempre vem, né? Mas por quê? O que que eu fiz? E você falou uma coisa, né? Você falou que fez uma autoavaliação também, né? Fez uma introspecção. Eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou fazer coisas que eu não fazia antes, eu vou Porque eu viajar, tinha o medo de corpo, de fazer, mudar, sim, né? De a vaidade, aquela coisa assim, não vaidade para o lado ruim, mas uma coisa assim, poxa, eu quero melhorar isso em mim. A mulher sempre tem que estar procurando também, né? tem. Fazer essa avaliação, como que eu estou, Autoestima, a né? É, autoestima, isso é importante no casamento, você ter essa sim, autoestima, é, esse autocuidado com você, para que você possa passar para tua família. Então, isso é importante. Falo muito disso, é, né? Que é muito importante. Gente, que bate-papo gostoso, né? Olha como a hora passa. passa, A verdade, hora passa, é a verdade. gente foi conversando aqui, pautando, mas a gente acabou fugindo para algumas coisas muito Mas importantes. foi Foi bom, muito alerta, foi bom. bom, claro. E eu vou para aquela pergunta agora, Nossa, Fátima. Aquela pergunta do que ficou de mim. Eu pergunto para você, Fátima, é, agora. Depois de tudo que você passou, do câncer, é, né? Que foi um deserto muito, muito difícil. Eu falo que é o deserto de Baca. nossa. Na Bíblia você procurem o deserto de Baca. O Vale de Baca é o Vale de Lágrimas, para quem não Ah, é, é o Vale de Lágrimas. Então, as pessoas vão reconhecer pelo Vale de isso, Lágrimas. E então, na vida, nós vamos atravessar muitos vales. é, E o importante é o que a Fátima falou, o não permaneça no vale, não, tá? Algumas pessoas ficam ali para sempre. Algumas pessoas sofrem uma separação, outras sofrem um luto mesmo, mas elas resolvem permanecer ali. Então você precisa ali encontrar água, o bálsamo e sair dali, que é isso que Deus quer, rapidinho. rapidinho, com a força de Deus, né? É, e sua Exatamente. vontade E com a também, né? vontade Tem que, dele. Com a é, vontade, seja feita a vontade dele na sua sim, vida. sim. Então eu pergunto, Fátima, o que ficou hoje dessa mulher? O que ficou da Fátima? É, então, ficou, assim, uma mulher mais decidida, mais forte, tá? Porque é aquilo que eu te falei. Para mim não tem assim, o não poder, não conseguir. Não, vamos arrumar um jeito, Tá. entendeu? Tem que arrumar um jeito. Então, essa força, sabe? É, às vezes, sabe, Raquel, eu penso assim, eu acho que eu vou durar, não sei, acho que, gente, 100 anos, não sei, porque tudo eu tenho vontade de fazer, Eu de também sou assim. aprender. Sabia que eu estava pensando nisso outro dia? É, Olha esse podcast, eu sempre falo isso. é. Isso foi um sonho, eu falei Não, isso lá na entrevista da Nice. Isso foi um sonho e eu tô realizando. Eu tô com 62 anos e, gente, parece que eu tô com tanta vontade de fazer tanta olha coisa, lá. né? Deus me Então, dá força, porque porque tem até uma passagem na Bíblia, né, que fala que nossas forças se renovam a cada manhã. amanhã, Eu sinto isso. é. Então, porque eu penso assim, gente, tá na hora mais já de, né, dar uma. Mas não, sabe? Aí for. É assim, é crochê, é tricô. Comprei uma máquina enorme de uma reta industrial. É, nossa,
Agora o que faz de bolsa, as telas que eu já pintei, não tinha mais onde pôr Você tem tela. um talento Não enorme, tinha hein, mais onde pôr para tela, já os tinha seus dado artesanatos para todas maravilhosos. as famílias, já tinha É. dado, parei com as telas, dei até para uma sobrinha as minhas tintas. Nossa, com o maior amor dei, porque ela estava pintando, a Fernanda, dei para ela, mas assim, e aí eu fico olhando algum quadro, eu falo, meu Deus, eu não vou começar de novo, porque isso aí é uma, né? Mas é assim, é uma vontade, É. sabe? E É com os netos engraçado. agora? Nossa, coisa maravilhosa. Gente, a gente só pensa nos netos agora. Agora é Nossa, assim, ó, eu preciso também viver mais, né? Porque eu quero vê-los crescendo, nossa, ajudar no que eu nossa, puder, na demais. Em educação, no tudo, nossa, cuidado, ajudar os filhos, continuar ajudando os filhos, né? Então, é uma coisa muito principalmente. boa. É uma coisa muito Principalmente. boa. Família é tudo, né? Família é tudo. Família é bom Família, eu demais. falo, sabe, eu sou muito atenciosa com eles. Meu pai e minha mãe, meu pai 91 anos, minha mãe 86, vão comigo para tudo que é lugar, eu levo. Nossa, é uma bênção na minha vida, aqueles dois, que sempre me ajudaram, sempre, sempre eu fui. Engraçado que eu dava aula, eu falava, mãe, se eu pegar de manhã, você pega à tarde, vê o que você vai escolher. Sabe, era sempre assim, eu com a minha mãe, sempre ela com meus filhos. E aí vem os filhos. Nossa, uma É bênção, uma né? bênção, muito bênção mesmo. Aí, nossa, de ver o Vitor e a Luísa, para mim, gente, não tem coisa mais, sabe, maravilhosa, É. né? E eu acho bonito Então, os filhos que honram os pais, né? é, Os filhos que honram os pais, o isso aí. respeito que os filhos têm pelos pais. Eu falo mesmo, E é tudo. honrem seus pais, porque isso está na palavra de Deus. Sim. Então, nós precisamos sim ser tementes a Deus nesse sentido, porque Ele pede isso para nós, E a né? gente tem que saber escolher a nossa semente, porque a gente É, vai colher, a gente vai colher. não é? O semeador, ó. O Então, semeador saiu a semear. é. E que é o que foi, e aonde ele semeou? Qual foi o solo que ele semeou, Então, né? né? A gente E precisa. isso é o que eu sinto, sabe? Uhum. Eu não. Então é essa mensagem que você deixa, Sim, de de força, força, de fé. fé, e não desanimar, É, não desanimar. E deixar para trás o que ficou, ficou, isso. né? Que nem você falou, joga fora o que não presta, pedra, joga fora, esquece. Tira os Cada um. pesos da mochila que não são seus, Isso, inclusive. É. entendeu? E Uhum. vamos em frente, É isso não é? mesmo. A gente tem que pensar sempre na nossa felicidade, na nossa família, e quem não quer seguir com a gente, fica onde quiser e a gente vai em frente, E Fátima, me tá? fala, e o seu coração hoje? Tá muito bem, Tá tá uma bem? delícia, É. né? A gente tá junto já Tem uma dia pessoa 6, maravilhosa também não com é? você. Lógico, é o que eu te falo. Deus sabe de todas as coisas, É, né? Quando não quer, pode se preparar que tem o melhor ali na frente, isso. entendeu? Então, a gente está junto, ele faz parte da minha vida, faz parte da minha família, né? E Tamo junto. estamos junto, É isso mesmo. né? Seu É Julinho. isso, gente. Mulheres, mais uma vez, sejam prudentes, sábias. Sim, Mulher sábia, né? A é, sabedoria, ele é um dom gratuito. Então, quando você pede para Deus, Senhor, me dê sabedoria, ele te dá uhum, de graça. Você verdade. recebe instantaneamente do Espírito Santo a sabedoria, aquilo que você está pedindo para Deus. É, Então, em tudo que vocês pedirem, em suas decisões, peçam sabedoria a Deus e coloquem primeiro na mão dele, para que ele possa responder para vocês e vocês escutarem a voz dele. Porque a voz de Deus a gente escuta. é, Eu escuto muito, é verdade, eu também. Oh, por isso que eu né? estou aqui em pé, É isso não é? mesmo, é Pela verdade. honra e glória do Senhor. É isso mesmo. Tá bom? Gente, esse foi o nosso podcast falando das dores da separação, que elas podem vir desde uma doença, né? Até uma separação, ficar sozinhos, né? Nós podemos ficar, Sim, nos encontrar sozinhos, de repente, no meio do sim, caminho, mas sozinhos assim, sempre com Deus junto da gente, né? A gente fica sozinho se quiser. é mesmo, Quiser, é fica verdade. sozinho. Oh, Mas se você tiver fé e pedir para Deus caminhar com você, Ele vai te dar o melhor. Ele vai procurar te dar o melhor. sim, Que pai que não quer dar o melhor para o que o filho? A filho melhor pede comida, o pão, melhor pão, ele não vai dar pedra. ele não vai dar pedra.
não é? Então, esposas, vocês que estão dentro de um casamento, procurem sempre fazer essa autoavaliação. Como que eu estou no meu casamento, né? Como é que eu estou me cuidando no meu casamento? O que falta no meu casamento que eu posso melhorar? Também é uma coisa Tem que legal da ser gente. sábia, é Tem que ser verdade. sábia. Senhor, me dá Sim, sabedoria para que eu possa manter minha família em pé. Porque a isso mulher, ela é um mesmo. esteio, né? A É, mulher, ela é um alicerce. Então, para que eu possa manter minha família, manter o meu casamento, que eu possa manter meus filhos unidos, dar uma educação boa. Mantém, Senhor, mantenha meu casamento. Então, e para os jovens que falam, né, que dizem, se não der certo a gente separa. Não é isso, o projeto de Deus não é esse. ninguém casa para Ninguém separar. casa para separar. Nós não casamos para separar, mas aconteceu também, É, né? Mas a gente conseguiu, pedindo sempre, deixando direção. direção para Deus, a gente conseguiu, pela bondade dele, misericórdia, a gente conseguiu se levantar, né, Fátima? Sim, com certeza. E é o que a gente deseja a vocês, a todas vocês, que vocês se levantem com a ajuda de Deus e tenham muita sabedoria. Peçam sabedoria a Deus, É, né? Que Ele vai dar. De graça, hein? de Gratuito. graça, é Quer deixar uma verdade. mensagem aí mais, Fátima? Eu quero, assim, falar para as pessoas no tema de separação, né? Uhum. Para não ficar, sabe, triste, ficar para baixo, ficar se humilhando para as pessoas, sabe? Vai viver a sua vida, como ela falou. Põe Deus na frente e vai. Não se diminua para entrar na vida de ninguém, porque ninguém merece, sabe? Tem que entrar de graça, tem que entrar de boa. Você não tem que ficar pisando em ovos com a pessoa. Você tem que ser você, Isso. sabe? Porque a coisa pior que tem é você ter um marido e você olhar para a cara dele, ele com cara feia, você não saber o que falar, você não ser você Pisar em mesma. ovos, né, o tempo Não todo. é Você legal não ser isso. você mesma. Você nem precisa Não, ser você não. mesma. Sabe, às vezes você quer dar um grito, ou que é você. Você tem que ser natural, é o que você é. E a pessoa tem que gostar de você pelo que você Pelo que é. você é, do jeito que você é. Entendeu? Não se fazer. É, Que é isso? Não. E é uma vida terrível isso. exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ai, mas separei. É libertação. Porque viver com uma pessoa dessa é triste, viu, gente? Isso eu falo com sabedoria, É porque verdade. também não é fácil. Então, você tem a pessoa que viver com você, se você der um berro ou falar algo, a pessoa não tem que ficar, é você. Ele te conheceu assim, entendeu? Então, seja você, não se diminua por ninguém, não. Essa é a minha mensagem, tá bom? E olha, dentro de um casamento, que o casamento não é perfeito. Não. Existem as brigas, existem as divergências, mas nada que depois não venha um, dê a mão pro outro, dê um abraço, dê um beijo e que Vida que possam. segue. Vida que segue, né? É, Um olhar pro outro, mesmo que brigou. Pede desculpas, pede perdão. Eu sei que às vezes é difícil. E seguir a vida. Sempre pedindo a direção para Deus, né? Eu quero até ter uma pessoa nova que eu fiquei sabendo que se separou agora há pouco tempo. Ela estava chorando muito, muito. Quero mandar uma mensagem para você. Olha tudo isso que nós falamos agora. Algumas vezes, como a Fátima falou, é um livramento. Uma separação, ela é pode ser um livramento também, né? Então, muitas vezes Deus está preparando alguma coisa muito boa para sua vida, para a vida da sua filha. Então, confia, tá? Ó, coraçãozinho para você, isso aí. tá? Tá certo. Gente, chegamos ao final do nosso podcast. Olha lá. Agradecemos a vocês e aguardem, olha, entre no YouTube, sigam a gente, o que ficou de mim, ativem o sininho para que vocês possam receber notificações dos vídeos novos que Legal. virão, tá? E indiquem para amigos, para aquela pessoa que você sabe que está em fase de separação, manda para ela, encaminha, né? E sempre aqui junto com a gente que vai vir coisa boa, muita coisa boa para vocês. E esperamos ter atingido o coração de alguém. Se atingimos o seu coração, compartilha esse vídeo. Um beijo enorme
Coraçãozinho, Beijo pra e todos. beijo do que ficou de mim. Cada hora só sabe esperar. No jardim se perdeu tua risada, mas o ipê ainda quer florescer entre as cores guardadas no tempo. Minha canção só fala de você.